Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Prateleira Artística, sábado sim, sábado sim. Como sempre, nós entramos em vossa casa sem pedir licença para vos convidar nesta viagem belíssima. Vamos falar, como sempre, sobre as artes. E aqui onde as artes ganham o seu espaço no seu todo. E hoje não será diferente. Vamos tratar um pouco da literatura e também depois teremos a música e queremos agradecer a todos que sábado sim, ficam ligados ao nosso programa quando a hora 20h30 se faz sentir. E dizer que tu que estás aí és o meu convidado especial para hoje, para esta edição de hoje. Estamos na quadra festiva. Nós sabemos que estás aí bem acompanhado com a família, a assistir Prateleira Artística e nós agradecemos pela tua presença aí. Hoje teremos aqui na nossa cadeira de Prateleira Artística a nossa prateleira ganhou um espaço, ganhou uma pessoa diferente, uma pessoa radiante que há pouco tempo disse para mim, soprano, estão aqui a me colocar a base, mas o brilho da pessoa não está fora. O brilho da pessoa está no nosso interior. É uma pessoa extremamente brilhante, uma pessoa extremamente eloquente, uma biblioteca viva, um contador de história. Ele justificou-se aqui dizendo que não tem uma veia literária, mas sim, ele sai de uma família onde tem uma linhagem de escritores. São os Gonçalves. Eu estou a falar aqui do Jorge, não é? Do Jorge, e já passo a lhe cumprimentar. Sou Jorge, seja bem-vindo ao programa Prateleira Artística. Pode já saudar aí os telespectadores em casa. Então, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo convite que me fez. De facto, disse bem, eu não sou escritor, começo por aqui. Escritores, eu já disse em todo lado, e volto a dizer, escritores são e foram os meus irmãos, e portanto eles já cá não estão, mas deixaram aquilo que escreveram, e aquilo que escreveram-no bem, com uma forma literária muito característica deles, e portanto eu considero que sim, eles são escritores. Eu não sou, nunca fui, e agora com esta idade já não vou ser. Está certo, está aí o Sr. Jorge a se justificar, a se consolar e a desculpar-se, mas sim, se sai de uma família que o pai já era professor, sai de uma família onde o estímulo, neste caso pela literatura e pelos livros, já se fazia sentir. Vamos tratá-lo sim e dizer que é escritora. Olha lá, é escritor sim. Para si que está aí desse lado, concorda comigo? É escritor, o Sr. Gerson é escritor, vai tentar se justificar, vai dizer não, eu não tenho essa veia literária, os meus irmãos é que foram escritores, mas ao longo do programa vamos falar um pouco da vida e obra, neste caso dos irmãos do Sr. Jorge, um deles que foi jornalista e outro que foi atribuído o nome de, digamos, escritor marginal, não sei, é assim como o atribuíram, por causa da sua característica, por causa de padrão de vida que ele acabou adotando. E neste caso, o dono desta obra literária, que tem como seu pseudônimo Albas, né? O Sebastião Alba, não é? Este é um grande livro, pequenos textos, passo aqui a mostrar, pequenos textos, são dois livros num só. Temos aqui este grande escritor. Na primeira pessoa, o Sr. Jorge vai contar sobre a vida e obra do seu irmão, o mais velho. Ele disse assim, vamos falar como é que aconteceu, como é que foi a viagem de Portugal até Moçambique. Eles acompanharam, veja só, esta grande obra. Uau, é assim, não é? Não sei se o meu cameraman consegue aqui captar ventos da minha alma, não é? São pequenos textos aqui que fazem uma vida. Dois livros num só livro. Olha só. Este grande escritor, teremos a oportunidade de ouvir na primeira pessoa o seu irmão mais novo, né? O Sr. Jorge, a falar um pouco sobre a vida e obra do seu irmão. Temos também este livro
deste grande jornalista, que também foi irmão do nosso convidado aqui, o Antônio, não é? O Antônio, porque todos são Sebastião. O Antônio Sebastião também, que foi um grande jornalista e que também escreveu sobre os pequenos textos do seu irmão. É uma obra que tive a oportunidade de folhear um pouco. É convidativo e interessante. Espero e acredito que todos que estão aí a assistir no programa vão se interessar e depois vamos deixar o contacto se quiserem ter uma dessas obras. E dizer que estas obras tiveram, neste caso, há dias em Xai-Xai, realizou-se um evento numa das salas nobres do Conselho Municipal em Xai-Xai, que teve a organização da deusa da África e ainda vamos falar também em torno deste evento que aconteceu em Xai-Xai com o Sr. Jorge, que vai contar aqui na primeira pessoa. Tá certo, eu dizia para si que está aí deste lado com a família, tenho certeza que está com a família nesta quadra festiva a assistir o nosso programa Prateleira Artística, que hoje está bem recheado e nós recebemos aqui no nosso estúdio um convidado muito especial, que é o Sr. Jorge, que já se apresentou. E vamos falar um pouco, primeiro, queremos saber, eu e assim como os telespectadores estão lá do outro lado, afinal de contas, quem é o Sr. Jorge e quando é que começa esta apreciação pelos livros? Olha, como eu lhe disse, né? Como eu lhe disse, de facto, quem escreveu muito e bem foram os meus irmãos, não fui eu. Eu tenho esses dois pequenos livros que escrevi, mas sem aquela garra artística que eles têm, literária, e, portanto, são eles é que são escritores. Agora, este livro que aqui está, de Sebastião Alba, que é o Albas, e deste outro lado o Ventos da Minha Alma, são textos em prosa, escritos por este meu irmão, que é o poeta Sebastião Alba, e foram escritos, estes textos foram escritos ao longo... Deixa-me ajudar. Ao longo dos últimos 18 anos, que ele viveu na cidade de Braga. Ele viveu, de facto, marginalizado de toda a sociedade que nos tem envolvido desde que nascemos, e afastou-se dela de uma maneira muito peculiar e viveu os últimos anos de vida dele na rua, de facto. E estes textos que aqui estão não são os textos que ditaram o poeta Sebastião Alba. O poeta Sebastião Alba existe, sim, na poesia. É aí que o Sebastião Alba é muito conhecido e é aí que, de facto, dizemos que se trata de um escritor, de um poeta. Estes textos que aqui estão são textos escritos por ele, naturalmente, ao longo desse tempo, que foram deixados por ele em casa dos amigos, em casa de pessoas de família, e que nós depois reunimos após a morte do meu irmão e publicamos estes dois livros separadamente, e agora resolvemos juntá-los num só volume, porque não é assim tão grande. São textos em prosa, como eu lhe disse, e aqui podemos ter uma perspectiva bastante razoável sobre a vida de Sebastião Alba. Não do poeta, mas a vida dele como pessoa, como Dinis, que foi, e a razão por que ele se afastou de toda a sociedade que nos tem envolvido, de facto. E já agora queremos saber quais foram as razões que levaram ele a se afastar da família, de todos aqueles que estavam à sua volta, para viver, digamos que na porta de uma capela. Sobre uma breve conversa que nós tivemos, nasceu em mim esta grande dúvida, porque, vamos ver, afastou-se de todo mundo, marginalizou-se, mas daí trouxe aquilo que é uma grande riqueza, que é este livro. Queremos saber o que lhe motivou, o que lhe levou a sair do convívio familiar
para estar num canto só? Olha, de facto, o meu irmão, o Dinis, Sebastião Alba, ele não se afastou da família. Ele esteve sempre presente, de corpo e alma, sempre presente. Ele tinha contacto connosco quase diariamente, posso dizer quase diariamente, porque às vezes estava períodos sem aparecer, mas ele teve sempre contacto com a mulher, com as filhas que ele teve e connosco, os nossos irmãos. Agora, ele afastou-se, de facto, foi da sociedade. Afastou-se da sociedade. Da sociedade em si, do conceito que ele tinha de sociedade, da esperança que ele tinha numa sociedade que, afinal, não chegou a ter, não chegou a viver com ela. A sociedade que ele queria, a sociedade que ele pretendia ter, nunca existiu. E, portanto, desta sociedade que ele deplorou, afastou-se. Afastou-se da sociedade, deste conceito de sociedade, desta ordem que eu chamo e que ele chamou sempre uma desordem, é uma ordem social que ele detestava e portanto, afastou-se dela. E depois, claro, tinha aquele gênio artístico dele que não compactuava de maneira nenhuma com qualquer pessoa que o pudesse incomodar nesse aspecto de ordem social, percebe? Daí a razão porque ele se afastou. E como é que era a vida, uma vez que dá para perceber que não se afastou da família, afastou-se da sociedade. Mas diga-se que uma pessoa por si não tem estabilidade. E será que a família era suficiente para dar estabilidade a ele? Porque às vezes precisamos dessa sociedade, mesmo sendo uma sociedade crítica, tóxica, muitas das vezes aprendemos o processo do nosso viver, às vezes tem a ver com esta sociedade. Como é que era a vida? E será que ele conseguiu os seus objetivos estando fora do padrão desta sociedade que ele esperava e em nenhum momento encontrou o desejado? Olha, eu penso que ele se libertou. Ele libertou-se. Ele estava muito próximo da família. Ele visitava-nos constantemente e nós íamos ao encontro dele no sítio onde ele viveu, no sítio onde ele vivia. Ele passou muitos anos, como eu lhe disse, dormindo à porta de uma capela, que tinha só um alpendre por cima, dos lados não existia nada e ele dormia ali no meio. É claro, na cidade onde ele viveu estes últimos anos, em Braga, é uma cidade muito fria no tempo do inverno, é uma cidade onde chove quase todos os dias no tempo do inverno, e então ele tinha muitas dificuldades em subsistir, em viver. Agora, ele teve um subsídio atribuído pelo Ministério da Cultura em Portugal. Pelo menos o Ministério da Cultura em Portugal se fazia sentir. Sim, ele teve um subsídio deles de prémio literário, né, e isso que ele teve praticamente era o suficiente para ele poder alugar um quarto, não digo uma casa grande, mas um quarto onde ele pudesse viver, mas ele nunca o fez. Ele foi muitas vezes colocado pela minha irmã, digo, entre aspas, pela minha irmã, porque conversava com ele e persuadia-o a que ele alugasse um quarto onde pudesse dormir com algum conforto, porque de facto o clima ali é muito mau, e no tempo do inverno, claro. E ele muitas vezes aceitava esse convite da minha irmã, da nossa irmã, aceitava e alugava o tal quarto. Ele alugou vários quartos com a ajuda da minha irmã, mas abandonava o quarto poucos dias depois. Ele não conseguia viver num espaço daqueles. Como o Sr. Jorge disse que ele achou uma liberdade, ele não se sentia, quando saísse para alugar um quarto, então se sentia preso de novo. Exatamente. Faz todo sentido. Ele
não era capaz disso, ele não era capaz de... Ele queria estar liberto de tudo, de tudo. Veja, houve uma altura em que perdeu o bilhete de identidade e nunca mais o adquiriu. Ele andava sem bilhete de identidade. É uma história... Nunca se preocupou em ter um bilhete de identidade, nem outra coisa qualquer. Ele tinha a roupa do corpo que vestia e de vez em quando trocava. De vez em quando trocava a roupa. E não tinha nada, ele não tinha nada, absolutamente nada. Na verdade, é uma história de veras complicada, complexa. Precisávamos de um dia, é interessante acima de tudo, precisávamos de um dia todo para entender a vida de Sebastião, daqui de Sebastião. A Alba é um pseudônimo que ele usava. Sim. E estamos a falar deste grande escritor, que este teve esta vida e tal, dono desta grande obra, que depois vamos deixar o contacto para alguém que quiser saber mais sobre a vida e obra deste grande escritor. Também teve um dos irmãos, que também, neste caso, vou deixar assim deitado, que o seguia, também tinha uma veia jornalística. Podes falar um pouco dele? Este é o Antônio, pois não? É o Antônio Carneiro Gonçalves. Está certo. Eu também tinha essa veia... Tinha uma veia jornalística. Tinha, sim. Porém, não como o Sebastião Alba, neste caso. Sim. Sabe que este outro meu irmão morreu muito cedo, morreu com 32 anos, no mês de janeiro de 74. Poucos meses antes do 25 de abril, que ele ansiava muito, né? E passou os curtos anos de vida que ele teve, passou-os pelos jornais. Esteve aqui em Lourenço Marques, nos vários jornais, na Tribuna, no Notícias, que ainda hoje é o Notícias, no Diário que era dos Padres. Depois esteve na Beira, no Diário de Moçambique, como chefe de redação. Aqui esteve como subchefe de redação do Jornal Notícias. E os últimos tempos de vida dele esteve como chefe de redação do Notícias da Beira. Na altura em que faleceu, viajava então, no mês de janeiro, viajava para Lourenço Marques de carro e ia ocupar o lugar de chefe de redação do Jornal Expresso em Lisboa. Foi convidado para ir lá chefiar a redação do Jornal Expresso. É claro que ficou aqui. Não teve oportunidade nem de fazer essa viagem, porque teve um acidente ali perto de Vilanculos e faleceu nesse acidente, com 32 anos. Está certo. Triste história também, e dá para perceber que a justificação aqui de São Jorge disse que não tem essa veia literária, mas é um bom contador de histórias. É um bom contador de histórias, e queremos saber, se os outros dedicavam-se na altura, na literatura, jornalismo, o que é que, nesses anos, o Sr. Jorge, qual era a dicção, o que fazia, o que tinha como ofício, qual era a sua maior paixão? Olha, eu fui durante muitos anos piloto comercial em Moçambique, mas recuando um pouco, um bom bocado, nós os três irmãos nascemos em Portugal, mas viemos para aqui muito cedo, éramos crianças ainda, na companhia do pai e da mãe. O meu pai era professor, como eu já disse, e nós éramos garotos. Chegamos a Tete no dia 1º de agosto de 1950. Foi uma cidade que nos ficou no coração a todos, desde sempre. Foi a cidade onde nós abrimos os olhos para a vida. Dizia o meu irmão António que viu a luz do dia pela primeira vez em Braga, na cidade onde nasceu, mas que nasceu em Tete. Dizia, portanto, nasceu para o mundo em Tete, embora tivesse visto a luz do dia pela primeira vez em Braga. E foi isso, de facto, a cidade de Tete deixou-nos muito marcados, mesmo muito. É uma cidade espantosa para nós, foi ali que nós despertamos para a vida, de facto. E foi uma cidade que não podemos perdê-la de vista, nunca, não é? Temos muito amor àquela cidade.
E então o meu irmão António não teve oportunidade de expandir aquela veia artística que ele tinha. Morreu com 32 anos. E como que foi? O Sr. Jorge disse aqui que foi piloto de voos comerciais durante esse tempo. Porque se vamos olhar, foi o tempo desta guerra civil. Como é que era voar nesses tempos, naquela época? De facto não era muito fácil voar nessa época. Bom, eu voei um pouco antes do 25 de Abril, eu já voava. Depois da independência continuei a voar como piloto comercial e estive quase 40 anos nessa profissão. Então, atravessei toda essa época, eu deixei de voar aos 60 anos, aos 60 anos. Já foi há uns tempos, portanto, já há quase 20 anos que deixei de voar, mas durante essa época tive a oportunidade de conhecer o país todo, tive a oportunidade de fazer todo o tipo de trabalho que é possível fazer aqui dentro, como, por exemplo, evacuação de doentes, evacuação de feridos de guerra, transporte de delegações do governo e outros turistas, caçadores, enfim. Durante esse tempo todo tive a oportunidade de conhecer o país, conhecer muita gente e ver muita coisa daquilo que se passou durante todo este percurso e pós-independência e durante o tempo da Guerra Civil aqui em Moçambique, entre a Renamo e a Frelimo. E, portanto, conheço muita coisa, vi muita coisa, né? assisti a muita coisa, de facto, dentro desse período todo. Está certo. Sem querer cavar as lembranças, porque dá para perceber com o semblante aqui do Sr. Jorge que parece que assistiu muita coisa não boa neste percurso, naquela época em que ele voava, que fazia aí os seus trabalhos. Mas vamos agora imigrar um pouco, olhando um pouco para aquilo que foi o evento que realizou-se dias em Xai-Xai, que foi o lançamento dessas obras. Fala-nos um pouco como é que foi, de quem foi a ideia e fala-nos um pouco do sentimento que lá deram ter em Xai-Xai no evento de lançamento desses grandes trabalhos. Neste caso, olhando para esta obra que também fez parte daquele grande dia. Pois não? É verdade, sim. O lançamento foi simultâneo dos três livros, este certo. Duplo, portanto, este poderemos considerar que são dois, e os outros também. Foi feito por organização da poetisa Deusa da África, certo. No Xai-Xai. Cederam-nos espaço no Conselho Municipal e os livros foram lançados na mesma hora, no mesmo dia, no Xai-Xai. Foi um evento muito bom para todos. Não foi muito concorrido, mas as pessoas que para lá foram eram pessoas que estavam ligadas à literatura e a estes eventos e portanto isso deu um grande vulto. Foi um evento muito bom, muito considerado por todos, porque, de facto, foi uma organização bem feita pela Deusa da África, sim. E como é que olha, talvez esta última pergunta, como é que olha para a procura, para o desejo, olhando dos moçambicanos, em querer engrenar nesta vida literária, em querer engrenar nesta vida de leitura? Será que os moçambicanos gostam de ler? Olha, eu não sei se o moçambicano gosta de ler, mas gosta de saber muita coisa. Gosta de saber muita coisa. Gosta. Há que gostar de saber muita coisa e não gostar de se informar. Mas para saber muita coisa, de facto, é preciso ler. Sim, sim. E saber ler e saber o que é que está lá escrito. Interpretar bem aquilo, conhecer bem a língua e para colher dali, de facto, os frutos que aquelas árvores dão. E eu faço um apelo, de facto, a que especialmente os jovens que se agarrem à literatura, que leiam,
para se cultivarem, para conhecerem o que é que nos rodeia, para saberem o que é que se passa à nossa volta. Portanto, vamos escolher essas informações nos livros que as pessoas escrevem, nos facultam, e para enriquecer a nossa cultura e os nossos conhecimentos, para depois os podermos transmitir àqueles que são chamados os nossos continuadores. Não os vamos deixar às escuras. Vamos informá-los de facto daquilo que se passou, o que se tem passado e aquilo que nós queremos. E para isso temos que ler, temos que pegar nos livros, ler, pedir conselhos a quem eles acham que os vão aconselhar bem, que tipo de leitura é que devem ter, especialmente as crianças, e depois à medida que crescem, porque as coisas vão mudando e é necessário que se adapte a literatura à idade que a criança vai tendo. Mas, de qualquer forma, vamos ler. E vamos pegar nos livros para isso. É isso, vamos pegar os livros e vamos ler. Isso para dizer também, muito obrigado, Sr. Jorge, pela sua presença. Falou algo aqui muito interessante. Também um dos nossos objetivos neste programa é a valorização da nossa cultura. Não é como sabermos sobre a nossa história, não é como salvaguardar a nossa história se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não conhecemos as nossas raízes. Vou pedir ao Sr. Jorge para deixar ficar as suas últimas considerações, também deixar ficar beijos e abraços para todos aqueles que... neste caso, para a família lá em casa e também aqueles que nos acompanham neste artigo. Olha, eu agradeço primeiro muito a vossa disponibilidade, o vosso convite. E fico muito sensibilizado para isso, por poder transmitir às pessoas que nos ouvem e que nos podem ouvir, para lhes poder transmitir que, de facto, tenham atenção no que diz respeito à literatura, leiam, peguem nos livros, aconselhem-se lendo os livros que nos são postos à disposição e, portanto, é esse o apelo que faço à gente que nos está a ouvir e que transmitam às crianças que, de facto, devem pegar nos livros e vamos ler, vamos saber o que se passou e o que é que nós queremos que este país seja. Está certo. Muito obrigado e obrigado para si que está aí desse lado também a acompanhar o nosso programa. Vai aí o nosso muito canmambo pelo carinho da vossa audiência. Ainda teremos mais neste programa, nesta edição. Ainda teremos muita música no segundo bloco. Então não sai daí, fica bem ligadinho à FTV, onde a tua visão se torna uma realidade. Fica aí, porque agora vamos ao nosso brevíssimo intervalo e voltamos num piscar de olhos. O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca, FTV Desporto, na sua TV. Pois é, estamos de volta depois de termos conferido um brevíssimo intervalo. Voltamos e estamos aqui agora com os nossos convidados,
com a nossa banda preparada para cantar e encantar para nós. Primeira parte, tivemos este momento de literatura com o nosso convidado, o Jorge, que falou da sua vida e da sua viagem no mundo da literatura, falou um pouco dos seus irmãos e a sua família. Uma biblioteca viva, tinha muita coisa para nos contar, mas o tempo também não favoreceu. Na próxima oportunidade teremos mais momento para conversar com o Jorge. O convite já foi feito. Mas agora está aqui o Ed Demand, que vai cantar e encantar para nós. Ed Demand, seja bem-vindo ao programa Prateleira Artística. Muito obrigado. Muito Preparado para cantar para famílias moçambicanas? preparado. A nossa prateleira tem espaço para si. Muito obrigado pelo convite. A banda já foi bem encaixada ali naquela prateleira. Exatamente. Então, senhoras e senhores, fiquem neste exato momento uma boa música na voz de Ed Demand. Música na caixa. Let's go! Boa noite a todos. Meu nome é Ed Demand. Espero que tenham tido uma ótima semana. Amanhã é uma nova semana. Estou aqui hoje para apresentar um projeto meu. O projeto tem 5 músicas, lançado pela Sunangai Project. Para quem desde já mando um abraço. A primeira música chama-se Kiss Me, uma composição minha. Vamos a isso, banda. I'm loving you, and I want you to know it. For a time or two, please let me feel your lips. Oh mine, be my lover. Every time I close my eyes, I see your face. Whatever it takes, I'll make a place for you in my heart. So can I have your kiss? Kiss me slowly, 'cause you know you're the only one that makes me feel this way. So can I have your kiss? Kiss me slowly, 'cause you know you're the only one that makes me feel this way. Yeah, yeah. You're so beautiful. You're so wonderful. I love you and I don't know what I would do without you. Every time I close my eyes, I'll see your face. Whatever it takes, I'll make a place for you in my heart. So can I have your kiss? Kiss me slowly, 'cause you know you're the only one that makes me feel this way. So can I have your kiss? Kiss me slowly, 'cause you know you're the only one that makes me feel this way. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Agradecer primeiro pelo convite, por estar aqui hoje. É um prazer enorme mesmo poder partilhar um pouco daquilo que tenho feito com essa banda incrível que tem sido um apoio fantástico. Bom, meu interesse por guitarras foi o que deu entrada à música, na verdade. Depois começou um pouco a ideia de tentar cantar, porque era só tocar e tentava ali ter uma voz por cima da guitarra, né? Então, depois de um tempo, eu procurei ter uma guitarra, pedi lá para casa, para os meus pais, para que comprassem uma guitarra. Aquilo foi um processo bem complicado, porque era ou escola ou música, né? Que tem sido uma confusão bem grande. A guitarra não veio, pelo menos não no tempo que era esperado. Acabei aprendendo com guitarra de amigos e cá estamos hoje, né? A música que vem a seguir é, na verdade, uma música dedicada aos meus pais, aos nossos pais, aos pais dos meus amigos. Digo isso porque muitas vezes eu tenho aprendido o significado dos pais, não só através dos meus pais, mas também através dos pais dos meus amigos, com o que os meus amigos dizem, né, em relação aos seus pais, o sentimento de gratidão que têm em relação a esse apoio todo, né? Mas vamos à música. Se não me acreditar que o amor e a humildade sempre vencem a tristeza que não basta. De manhã ela vinha me acordar, era o meu alarme das 5:30, para que eu fosse à escola e nunca me atrasasse. E se hoje eu estou aqui em Peaçuri, é porque eu tive a ti do meu lado. E se hoje eu estou aqui em Peaçuri, é porque eu me aqueci nos teus braços, mamãe, 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 mamãe. Mama, mama, mama. E o meu pai é um homem que sempre esteve do meu lado, nunca me deixou desamparado. É o culpado de tudo de bom que sobra em mim. Tem vezes que o meu pai é que me acordar, para que eu fosse à escola e nunca me atrasasse. E se hoje eu estou aqui em Peaçuri, é porque eu tive a ti do meu lado.
E se hoje eu estou aqui, fiquei a sorrir, é porque eu me aqueci nos teus braços, papá, 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 papá. E se hoje eu estou aqui, bem a sorrir, é porque eu tive a ti do meu lado. E se hoje eu estou aqui, bem a sorrir, é porque eu sempre a ti do meu lado. Mamãe e papai, mamãe, papai. E se hoje eu estou aqui, bem a sorrir, é porque eu tive a ti do meu lado. Olhem, hoje eu estou aqui, bem a sorrir, é porque eu sempre vos tive aqui do meu lado. Papai e mamãe, papai, mamãe. Muito obrigado. Então, essas músicas fazem parte de uma EP. A EP chama-se Paula e ela foi lançada no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. A seguir nós vamos tocar a música Paula. Na verdade vai ser uma espécie de uma torcida da Paula. Paula está num estilo meio pop, afro. Então eu concordei aqui com a banda que íamos fazer uma coisa diferente dessa vez. Vai ficar uma coisa, um reggae aqui. Let's go! Kuchuletela Bilu yanga izuli Nifamba itendela tenyingi Nanzila wakwene Kampelo koneko komile Bilu yanga yotuka Matisho yanga motuka Nanzila wakwene Akuna nchumu Shakushinga teka lizanzu Leti nizipeke sike pelene yanga O shangile ngapuwene O hengwaso nese jolaka Onyosha sambilo yanga O shangile ngapuwene O hengwaso nese jolaka Onyosha sambilo yanga Whoa, Paula, Paula, whoa, Paula, Paula Oh, 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 oh Paula, Paula, oh, Paula, Paula, oh, oh.
You've been strumming on my heartstrings, and you know you do it right, baby. And if it wasn't for you, I'd never know what love feels like, baby. Let it be me who wipes your tears when you cry. Let it be me who makes you smile when you're down. Som killen går på vinden och en vasen är så jolaga. Och jag känner så vill jag gå. Oh, Paula, Paula, oh, Paula, Paula. Oh, 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 Paula, Paula, oh, Paula, Paula. Oh, 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 oh. When you're just so below your girl. Whoa, oh, oh. 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 1, 2, go. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, vamos tocar agora uma música com o próprio... Vamos tocar uma outra música. A outra música faz parte da EP também, chama-se Vem. É uma música... Talvez foi a música que menos tempo levou para escrever, porque eu lembro que apareci na Blast Records, ficámos lá quase que sem nada a fazer por um tempo. Eu já tinha gravado as guitarras dessa música, mas não tinha nenhuma letra, né? Então, depois de uns 20, 30 minutos, de uns 20, 30 minutos já tinha até o primeiro coro, tinha a primeira estrofe até o coro, e dali foi meio uma questão de juntar as coisas. Talvez também comentar que a música Paula tem um videoclipe no YouTube. A página do YouTube chama-se Ed Demand Music. Ed com 2 Ds. Temos também a página do Instagram. O Instagram tem lá. E já agora mandar um grande abraço a toda a malta que tem dado um super apoio pelo Instagram e pelo Facebook. Aqui vem a música, vem. Sempre que olho nos teus olhos, vejo tudo que procuro. Tu não imaginas o quanto eu gosto desse teu abraço. E o teu sorriso me fascina, me dá linda dos meus olhos. 1, 2, 3 minutos sem ti, parece um dia sem ti. Tu nem vês que eu só tenho olhos para ti, baby. Preciso de ver-te, baby. Preciso de ti aqui. Preciso de ver-te, baby. Preciso de ti aqui. Vem, vem, vem. Vem ficar comigo. Vem, vem, vem. Serei o seu melhor amigo.
Agora que eu te tenho mais mil motivos pra sorrir. E não é porque eu te tenho que eu vou parar de te fazer sorrir. Eu vou cuidar de ti, estar ao teu lado sempre que precisares. Vou amar-te sim, estar ao teu lado sempre que precisas. Preciso de ver-te, baby, preciso de ti aqui. Preciso de ver-te, baby, preciso de ti aqui. Vem ficar comigo. Vem, serei o seu melhor amigo. Vem ficar comigo. 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 Eu vou cuidar de ti, estar ao teu lado sempre que precisares. Eu vou amar-te sim, estar ao teu lado sempre que precisas. Preciso de ver-te, baby, preciso de ti aqui. Preciso de ver-te, baby, preciso de ti aqui. Vem, go, 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 run. Vem, 1, 2, 3, go. Família. Olha, a minha câmera é esta aqui. Família. Oh, era tão bom ficar aqui, escutar o Ed Demand a cantar e encantar nesta noite de sábado, nesta época, nesta quadra festiva. Uau, é maravilhoso ouvir essa voz. Quero agradecer a banda, quero agradecer a todos que estão ligados, que estiveram ligados a mais uma edição do programa Prateleira Artística. Eu me dispenso com promessa de voltar próxima semana com mais novidades, muita música, muita arte aqui neste espaço que nós já explicamos, tem como objetivo a elevação, o reconhecimento e também a valorização da nossa cultura
da nossa música moçambicana. Queridos irmãos moçambicanos, fiquem uma vez mais com um toquinho de Ed Dimad e a banda. Voltamos próxima semana com mais novidades. Vem, vem, vem. Tchau! Ela é tudo pra mim, essa miúda me completa, um pedaço de mim. Vai embora quando ausenta, são detalhes sem fim. Miúda linda, miúda esperta, nem tem como fingir. Essa miúda que me esquenta, baby, tu não precisas mudar não. Tens o Éden nas tuas mãos. Tu és perfeição, perfeição, tu és perfeição, perfeito, tu és perfeição, perfeição, tu és perfeição, perfeição. Muito obrigado.